Seja muito bem-vindo aqui em meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é algumas reflexões sobre os espíritos no ambiente familiar. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado aqui em meu canal do YouTube, têm se inscrito em meu canal, têm feito compartilhamento também. Agradeço muito. E agradeço a Deus pela feliz oportunidade de levarmos a mensagem sempre consoladora que o Espiritismo nos traz. Mas é bem interessante esse vídeo, porque embora da mesma família, cada membro pensa e age de maneira diversa. A gente já se perguntou isso, né? Quantas vezes a gente diz assim: nossa, mas eu gosto mais de determinado amigo ou amiga do que do meu irmão ou da minha irmã. Quantas vezes a gente já disse assim também: porque nasci nessa família, a qual vivo em choque, e não naquela outra, com cujos membros me dou tão bem. Antipatia, ódio, ciúme, vícios, atrações sensuais, incestos e tantos desregramentos entre familiares, atingindo moralmente toda a família, são atos que podem ser explicados à luz do Espiritismo, na análise das vidas sucessivas, passadas, presentes e futuras. Porque com o Espiritismo aprendemos que somos espíritos imortais, que não estamos vivendo a primeira reencarnação, não estamos nos encontrando pela primeira vez. Nós temos um passado. Via de regra, em nossas vidas, até que nos descubramos como espíritos em evolução e procuremos aceitar nossas dores físicas e morais como lições da providência divina para o nosso progresso, a gente tem que se defrontar com pregressos ou atuais cobradores à nossa volta, em nossa família. E em muitas ocasiões, igualmente nós é que somos os cobradores dos irmãos encarnados. No Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo 14, item 8, diz que encontramos que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais irmãos, espiritualmente falando, do que se o fossem pelo sangue. O Espiritismo é uma religião muito racional, que nos ensina a refletir, que não nos entrega uma lição pronta, sem nos permitir discutir sobre ela. Como a justiça divina é sempre perfeita, ninguém deve se queixar de haver nascido nesta ou naquela família, ou ter recebido como filho ou filha este ou aquele espírito, nem reclamar do esquecimento das vidas passadas. Como seria bom se a gente vivenciasse isso, esse aprendizado que já está entre nós. Esclarecem-nos os espíritos superiores o seguinte: se Deus julgou conveniente haver lançado um véu sobre o passado, é que julgou útil, evitando graves inconvenientes, pois ou humilharia o ser humano ou exaltaria seu orgulho, causando obstáculos ao livre-arbítrio e embaraços às relações sociais. Eu, nessa reencarnação, sou o Jorge. Na minha reencarnação anterior, eu não sei quem eu fui, nem mesmo o nome que eu tive, as relações que eu tive também não me lembro.
Muito embora a gente quase sempre reencarna próximos àqueles que fazem parte de um núcleo familiar que vai aos poucos se ampliando. Mas eu não sei quem eu fui e não tem a menor importância. Mas uma coisa eu tenho certeza, na outra encarnação eu fui um pouco pior do que eu sou nessa. Nessa eu já não sou muito bom, mas na outra eu era pior, porque eu faço parte da lei do progresso. Existem duas grandes sociedades na Terra que são impostas ao ser humano. A família, como uma semente formadora da sociedade como um todo, e o Estado, como instituição política organizada da sociedade humana. No primeiro, cumprimos como espíritos a lei natural. Na segunda, cumprimos a lei humana, ou a lei dos homens, ou regras estatais decorrentes dos costumes. Por isso que cada país tem costumes diferentes. Para o filósofo Herbert Spencer, a família está entre as instituições que dão forma à vida social. E é uma verdade. A sociedade se forma em torno daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. O Augusto Comte, chamado de o pai da sociologia, ele entende que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. A família, naturalmente, deveria ser um ambiente de fraternidade, de equilíbrio. Não o é ainda, mas está a caminho disso. Ele diz então que a sociedade atingirá uma perfeição quando ela se assemelhar à família. Correto. Na questão 774 de O Livro dos Espíritos, o primeiro e o livro básico da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, vemos que os laços de família constituem uma lei natural porque os liames, os laços sociais, são necessários ao progresso e os laços familiares, eles resumem esses laços sociais. Por força da lei natural ou da lei divina, os seres humanos devem aprender a se amar como irmãos. Jesus já nos ensinou isso há mais de 2000 anos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Você, meu amigo e minha amiga, se ama? Você ama a você? Precisamos aprender a nos valorizar. Nós temos valores, sim. E Deus sabe reconhecer esses valores. No livro SOS Família, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, esse livro ele é de Joana de Ângeles e de outros espíritos também. Nas páginas 17 e 18 encontramos que a família tem suas próprias leis e que há diferença entre casa e lar. O lar não pode ser configurado como a edificação material capaz de oferecer segurança e paz aos que se resguardam. A casa é a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces, os móveis, enquanto o lar é a renúncia, a dedicação. O lar é o silêncio, é o zelo que permite àqueles que se vinculam pela afeição por laço consanguíneo, decorrente da união. O lar é formado por amor. A casa é formada por tijolos. A família, em razão disso, prossegue o espírito, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Que bom! Graças a Deus que a reencarnação é uma lei de Deus. A família é mais que o resultado genético. A família são os ideais, são os sonhos, os desejos, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nas ligações da concessão divina.
no mesmo grupo doméstico, onde estendem as nobres expressões de elevação espiritual da terra. Ensina-nos Emmanuel, em uma obra psicografada por Chico Xavier, que os espíritos, inquilino da casa física, que é o corpo, trazendo consigo a soma de reflexos bons ou menos bons de que é portador, segundo colheita de méritos e prejuízos que semeou no solo do tempo, incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-as à própria vida. Amparado no colo divino, no colo materno, que lhe estrutura o corpo, em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, achar-se-á o espírito materializado na chamada arena física, manifestando-se pelo veículo carnal, que é o corpo. Como cada ser humano viveu mais ou menos, aprendeu mais ou aprendeu menos em vidas passadas, realizou maior ou menor quantidade de obras meritórias ou prejudiciais, verifica-se o desnível dos espíritos, para que eles, juntos em família, na escola, no trabalho, no lazer, se completem. Uns fazendo mais, auxiliando, ensinando, outros necessitando, recebendo, aprendendo. Enfim, cabe às famílias, e mais particularmente aos pais, a tarefa de esclarecer, ensinar e perdoar àqueles que lhes são confiados, como eles também, progredindo na imperiosa caminhada do espírito rumo à perfeição, estão fazendo e estão a caminho. Por isso, finalizando o vídeo, observamos quantas diferenças que existem no ambiente familiar. E essas diferenças são absolutamente normais e naturais. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.